Aleluia! Deus tem falado ao meu coração. Eu vim a caminho daqui falando com Deus, pedindo a Deus uma mensagem. E interessante como Deus trabalha conosco, né? Eu hoje de manhã acordei perguntando para Deus: o que tu queres de mim? Às vezes nós temos uma lista enorme e eu não vou falar para você que não tenha. Eu tenho muitos pedidos a Deus. Se eu for falar aqui os pedidos que eu tenho para Deus, eu vou pegar quase o tempo todo, de tanta coisa que nós temos. Como você também, que está aí sentado, eu tenho certeza absoluta que você tem uma lista aí de prioridades e coisas que você precisa muito da parte de Deus. Algumas coisas que estão paradas, algumas coisas que você busca alcançar, algumas coisas que você está pleiteando, e eu tenho certeza que desde o momento que você começou a tratar com Deus, se você continuar ainda falando sobre essa lista, você vai perder um bom tempo tratando ponto a ponto e fazendo pontuações dela para Deus. Deus, eu preciso disso por causa disso. Senhor, eu preciso assim, é uma realidade. Mas eu me questionei hoje, perguntei: o que tu queres de mim? Para que todas as demais coisas sejam sanadas e resolvidas. Eu acho que chegou um momento na nossa vida a gente perguntar: o que tu queres de mim? Durante o ministério de Jesus, o que mais mexeu com o povo é que Jesus chegava até a pessoa e perguntava: o que você quer de mim? Por diversas narrativas e textos, desde o primeiro evangelho de Mateus até o último evangelho de João, nós vamos perceber que Jesus sempre chegava para resolver. E ele dizia: o que tu queres de mim? Fala comigo. Quer que eu vá na tua casa? Eu vou. Você quer ser curado? Eu curo. Você quer que eu resolva? Eu resolvo. Somente em alguns momentos, e parece aparentemente únicos, que Jesus é surpreendido. Uma das surpresas é aquela mulher que entra na festa e começa a ungir Jesus. Não há nenhum fato parecido como esse que ocorre nos 4 evangelhos. Ela é a única mulher que entra na casa, unge Jesus, e as pessoas querem parar ela e não conseguem parar, porque Jesus está recebendo. Jesus está sendo preparado, e segundo aquele momento, Jesus começa a dizer que o corpo dele está sendo preparado para aquele grande dia. É como se naquele exato momento ele estivesse dizendo: ninguém toca nela, porque o que ela está fazendo é muito importante, está me preparando. Ele está esse perfume sendo derramado, e o perfume era tão valioso que tomou toda a casa. Ela não pediu absolutamente nada, ela entrou em silêncio e saiu em silêncio. Só quem falou foi Jesus e as pessoas que começaram a julgar o seu ato por algo que ela gastou de tamanho valor. Alguns chegam a dizer: mas por que ele vai permitir uma coisa dessa? Uma coisa de tanto valor que poderia dar aos pobres. Pois bem, em outra narrativa nós vamos encontrar uma pessoa que, diferente de todas, também vai quebrar um tabu. Ele consegue quebrar um tabu de todas as pessoas que vão em busca de Jesus. Porque o que ele precisa não são coisas tangíveis. Aquele homem precisava de algo mais do que ele poderia tocar. A Bíblia nos mostra que ele é um homem de uma classe mais alta dentro de Jericó. Ele é o grande chefe dos publicanos. Os publicanos eram pessoas que eram separadas por Roma para poder servir a Roma. Eles não eram bem vistos pelo povo judeu. O povo de Israel costumava buscar eles e matar eles, porque eles trabalhavam para Roma. São os famosos publicanos, cobradores de impostos. A Bíblia fala que esse chamado Zaqueu, que era um dos maiores de todo, e por sinal ele administrava todos os demais publicanos de Jericó. Havia uma facção chamada os Zelotes, do qual Barrabás fazia parte, que era uma facção que costumava em busca daquelas pessoas. Eles eram muito nacionalistas, eles eram muito patriotistas, e eles não gostavam de ver debaixo do jugo romano, e por isso todos aqueles que começassem a desenvolver trabalho ou que se ligassem a Roma, eles iam em busca para matar. Então, Mateus, o publicano, ele tinha o lugar de sua moradia, um lugar reservado, escondido. Poucos podiam saber aonde ele morava, e ele sempre se colocava por trás da multidão. Um dia, Jesus veio entrando em Jericó. No caminho, Jesus curou Bartimeu. A multidão se aglomerou. A multidão, que era uma parcela, se multiplicou, e todos começaram a entrar ao lado de Jesus, de maneira que a narrativa de Lucas capítulo 19, é impossível chegar perto de Jesus. É impossível chegar tão perto de Jesus. E Zaqueu, um homem de baixa estatura, ele tinha tudo que você possa imaginar. Na nação dele, todos os cuidados, todos os valores ele tinha, mas ele provavelmente tinha algo lá dentro que precisava se acertar. Eu tenho a certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite, não por algo tangível, mas por algo que está lá dentro que precisa ser tratado. Tem algo que está aqui dentro que precisa sair, e tem algo que está nos céus que vai entrar. Se prepara, porque
porque antes desse culto acabar, eu quero profetizar que aquilo que é ruim vai sair, aquilo que é ansiedade vai sair, aquilo que é depressão vai sair, o medo vai sair, a preocupação vai sair, os seus anseios que te preocupam vai sair, e Deus vai derramar um bálsamo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu creio nessa palavra. Você pode dar um glória para Deus bem alto? A Bíblia diz que então Jesus entra em Jericó, não há como chegar até Jesus, e então o jovem, o Senhor chamado Zaqueu, ele vai em busca de uma árvore. O seu propósito é ver Jesus, e a Bíblia diz que ele sobe numa árvore, e ele consegue subir na árvore, ele quer somente ver Jesus. Interessante que Jesus, conhecedor de tudo, Jesus sabe que ali tem um homem que quer acertar algo, que precisa preencher um vazio, porque ele tem tudo que é tangível, mas tem algo que ele precisa preencher, e ele não foi ali pedir nada a Jesus. Desde a história de Lucas capítulo 19, do verso 1 até a última narrativa, que se trata de Zaqueu, Zaqueu não pede nada para Jesus. Zaqueu não pede absolutamente nada a Jesus. As pessoas chegavam para tocar em Jesus para ser curado de uma enfermidade. As pessoas sentavam na relva para ouvir Jesus pregando, para ser curado dos seus anseios, das suas preocupações. Jesus chegava no meio da multidão e diz: lançai sobre mim as vossas preocupações, as vossas ansiedades, porque eu quero cuidar de vós. O Sermão da Montanha é uma das mensagens mais lindas de Jesus, mas não somente essas mensagens, mas todas as parábolas, demonstrando o amor e o carinho que ele tinha com aquele povo, que aparentemente havia sido esquecido pelos líderes. Os sacerdotes, segundo o próprio Jesus, não entrava e não deixava ninguém entrar. Eles não se permitiam viver uma adoração plena, e não permitia ninguém viver uma adoração plena. E eu quero profetizar nessa noite que todo impedimento que te impede, que está tentando impedir de você ser pleno para Deus, Deus vai colocar por terra aqui hoje, porque ninguém vai parar o teu ministério, ninguém vai parar a tua vida, ninguém vai parar a tua chamada, porque Deus tem algo chamado plenitude para você viver, e ninguém vai impedir o que é de Deus para você viver sobre essa terra. Você pode dar um glória para Deus? A Bíblia então nos mostra que é esse homem que sobe uma árvore e ele quer ver Jesus. Ele só quer ver Jesus, ele não quer tocar em Jesus, ele não quer caminhar ao lado de Jesus. O seu coração é apenas ver Jesus, mas Jesus sabe coisas que nós não sabemos. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em favor da sua vida. Por quê, pastor? Porque tem coisas que você não sabe, mas os céus sabem. Tem coisas que você precisa, mas Deus já está preparando para colocar na palma das suas mãos. É esse Jesus que vem caminhando no meio de uma multidão, e em dado momento parece que o seu caminho vai se encontrar com o caminho de Zaqueu, mas Zaqueu está sobre uma árvore como demais pessoas. E então, conhecedor de tudo, você pensa que Deus não te conhece? Pensa que chegou, sentou nessa cadeira e pensa que Deus não sabe o que você precisa? Está pensando que o teu Deus não conhece o que pode te alegrar aqui nessa noite? Está pensando que você está pensando que Deus não sabe o que pode preparar para você durante essa semana, que vai mexer com a tua estrutura, que vai te fazer sorrir, que vai fazer as suas casas se alegrar, e que antes dessa semana acabar você vai preparar um culto de ações de graça, que antes de chegar no sábado você vai preparar a mesa, em volta da mesa a família, e vai dar um grande culto, e vai fazer um grande jantar em família, agradecendo a Deus por uma grande vitória. Deus nos conhece, e nos conhece na intimidade. E ele conhecia Zaqueu, muito embora Zaqueu não o conhecesse. Zaqueu queria saber quem era Jesus, Jesus já sabia quem era Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. A onisciência de Jesus fez Jesus ver Zaqueu antes de subir na árvore, porque Deus trabalha o que está no coração. Deus não trabalha com aquilo que nós falamos. Deus tem uma metodologia de trabalho que às vezes não dá para definir uma ação de Deus, mas uma coisa eu sei: Deus conhecia Zaqueu de uma maneira tão tremenda, porque Deus se mostrou íntimo dele. Jesus chega embaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Zaqueu não convidou Jesus, mas Jesus se convidou para estar na casa dele. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando que o teu Deus não te conhece. Ele te conhece. E bem antes de você convidar ele, ele vai se convidar para entrar na sua casa, para tocar na tua saúde. Ele vai entrar na sua casa para pegar o que está de cabeça para baixo, para colocar no lugar. São coisas que você não pode resolver, que você já fez de tudo para resolver e não conseguiu. Então ele vai falar: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ninguém pede para ir à casa de alguém que não seja íntimo. Jesus se considerava íntimo de Zaqueu. Está pensando que Deus não te conhece?
Ele é mais íntimo do que pessoas que andam com você na rua. Sabe por quê? Está na cabeceira da tua cama, cuidando da tua vida. Está na porta da tua casa te esperando quando você sai para trabalhar. Está caminhando com você quando caminha por uma rua e que vem um carro que quase te pegou e não te pegou. Por quê? Porque ele estava ali cuidando de você. Ele é tão íntimo de você que ele te conhece pelo nome, sobrenome, sabe a data de nascimento, número do CPF. Ele sabe tudo que ninguém sabe de você e sabe muito mais o que você precisa que está lá dentro. O vazio que foi deixado ele pode preencher. E antes desse culto acabar, pode ter certeza, ele vai descer como um vento impetuoso que vai soprar dentro dessa casa, que vai preencher os vazios que foram deixados. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Esse coraçãozinho que está batendo devagar vai bater forte. Esse coração, esse sangue que parece que não está bom, vai sair daqui bom. Só quem crê dá um glória para Deus bem alto. Ele se considerava tão íntimo de Zaqueu que ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Quando ele fala exatamente isso, ele está dizendo: eu conheço cada cômodo da sua casa, e eu sei que dentro da sua casa tem um local para eu pousar, para eu descansar. Eu sei que na sua casa tem algo especial me aguardando, e eu sei que o seu coração vai abrir a porta da tua casa e vai me receber dentro da sua casa. Zaqueu, você não me conhece, mas eu conheço os cômodos da sua casa. Zaqueu, você não tem intimidade comigo, mas eu tenho intimidade com você, e eu quero ir na sua casa, não somente para bater um papo, diz a palavra. E se você continuar dentro da narrativa, Zaqueu queria ouvir Jesus, e ninguém ouve uma pessoa em pé. Penso eu, e começo a criar um parênteses sem criar nenhuma heresia. Zaqueu desceu correndo, que a Bíblia diz, desceu da árvore correndo, pastora Beatriz, agarrou a mão de Jesus e arrastou toda Jericó, apresentou a casa dele, abriu a porta, Marcão, e fez os privilégios, o que era considerado ser feito, ungiu a cabeça de Jesus, ungiu os pés de Jesus, deu para ele a ponta da mesa para ele sentar como um bom anfitrião, mandou servir a comida, começou a tratar Jesus tão bem, e ele não pediu nada ainda. Ele não falou sobre alguém doente na casa dele. Ele não falou das suas preocupações dos zelotes que estão tentando pegar ele. Ele não falou das preocupações das pessoas que estão tentando contra a vida dele. Ele não falou absolutamente nada. E então Jesus está comendo, se alimentando, conversando, e Jesus começa a ministrar. E Jesus toca no coração de Zaqueu. A ministração, ela vai lá no extremo da alma, onde ninguém pode ir. Não são palavras que ele ouve nos caminhos onde ele faz cobrança. Não são lamentações de pessoas que chegam até ele falar dos impostos que estão caros. Não, ele ouve uma voz suave, mansa, que vai entrando no coração, que vai mexendo com Zaqueu, que vai mexendo com as entranhas de Zaqueu, que faz com que Zaqueu comece a pensar. Sentado na mesa, ele faz uma reflexão, e naquele exato momento em que ele começa a fazer uma reflexão, penso eu aqui comigo que ele pensa: tenho tudo, de nada tenho falta, mas eu preciso falar com ele. Em outras palavras, ele olha para Jesus e diz: Jesus de Nazaré, se por um acaso eu roubei alguém, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu quero dar 4, 5 vezes acima do que eu fiz com alguém. Eu vim conversando com a Adriana sobre esse tema e tentando entender a visão de Zaqueu. Ninguém faz uma proposta dessa devendo. Ninguém faz uma proposta dela sabendo que não é correto, que está errado. Quando você faz uma proposta dessa, como? Não fui eu que fiz. Se por acaso você acertar que fui eu pago isso em dobro. Não é assim que nós fazemos, com a certeza que nós temos nós não temos culpa naquela situação. Mas é esse homem que ele demonstra total humildade, e pela primeira vez eu vejo um homem perguntando para Jesus. Em outras palavras, eu abro um parênteses e vejo ele perguntando: o que tu queres de mim? O que tu queres de mim? Ele não fez essa pergunta: o que tu queres de mim? Ou ele falou que simplesmente daria metade do todo que ele tinha dos seus bens aos pobres. Ele não falou simplesmente, havia testemunhas ali, ele não falou simplesmente que faria com que, se ele roubasse ou tivesse roubado alguém, ele daria 4 vezes a mais a todas as pessoas que roubou. Ele não está tratando de algo em que a Bíblia diz, algumas pessoas chegam a dizer, mas a Bíblia não, mas algumas pessoas chegam a dizer que ele roubava. Ok, o trabalho e o ofício dele por alguns momentos fez com que ele realmente tivesse colocado a mão em dinheiro que não lhe era direito. Mas chegou Jesus, ministra, sentado na sua casa, sentado na sua mesa,
Jesus começa a ministrar que vai mudando a situação. E então, em vez de ele pedir a cura de alguém, em vez de ele pedir para enriquecer, ou em vez de ele pedir para resolver uma demanda, ele diz: eu quero dar o que eu tenho, eu quero pegar metade dos meus bens. Ele começa a mostrar para mim e para você que ele não está preso aos bens que ele conquistou. Ele começa a olhar para mim e para você e mostrar para mim e para você que ele não está preso em coisas tangíveis, porque quando ele senta à mesa e Jesus começa a ministrar, o que era um vazio preencheu. Ele sentiu que precisava dar de volta a Jesus aquilo que Jesus havia feito com ele. Quantas pessoas que estão aqui sentadas, olhe sobre os seus ombros, lembre quem você era e lembre onde você chegou. E se você tem dúvida que Deus não é na sua vida, só pense até onde você chegou, porque aquele que começou a boa obra, ele não para jamais. Ele é fiel para ir até o final conosco. Ele vai caminhar contigo no deserto, no vale, vai caminhar contigo no culto de ações de graça, vai caminhar contigo passando pela luta, vai caminhar contigo no momento da bonança, no momento da formatura, no momento da festa. Ele não abre mão. Mas nós temos coisas aqui dentro que precisamos nos esvaziar, precisamos colocar para fora, mas nós não fazemos isso. Continuamos fazendo pedidos a Deus. Nós fazemos tantos pedidos, que quando olhamos para dentro de nós, nós temos uma carcaça envolvida com tantas coisas que precisamos colocar para fora. Conversei com uma pessoa semana passada, e conversando com a pessoa, eu via ódio da pessoa falando das demais pessoas, e em dado momento da conversa eu falei para essa pessoa: por que tanto ódio? Por que tanto rancor? Arranca isso do teu coração. Começa uma história nova, começa uma vida nova. Eu estava falando com um amigo e eu falei para ele: por favor, tira esse rancor de pessoas, tira essa raiva de pessoas. Você precisa viver o novo de Deus. Eu não sei se você já ouviu a narrativa e uma história que fala sobre o Pelicano. O Pelicano era um navio muito grande, bonito, um navio muito bem preparado. Diz a história e a narrativa que meado dos anos 58, um dos verões mais quentes dos Estados Unidos, havia uma quantidade de lixo tão grande, que o governador daquele distrito não sabia o que fazer com aquela quantidade de lixo. Então ele resolve fazer um navio. Preparou e comprou um navio, reformou, fez um navio mais lindo que pôde, pastor Marcão. O navio era lindo e então ele contratou o melhor comandante. Ele resolveu buscar a melhor tripulação. Quando o navio estava todo preparado, quando o navio estava com sua tripulação e o melhor capitão, ele encheu e entulhou de lixo. Ele começou a pegar o lixo daquele verão tão quente que ocorreu no seu distrito e começou a entulhar dentro daquele barco, daquele navio. O navio chamado O Pelicano. E então o Pelicano saiu com o lixo da América e ele foi para o Panamá. O governo do Panamá não quis. Ele entrou nas outras, na área central ali. Ele foi a El Salvador e El Salvador não quis. Ele ofereceu ao México, o México não quis. Ofereceu o lixo, porque no meio do lixo, talvez você não saiba, pessoas que reciclam, pessoas a coisas preciosas. Eu me lembro em 95, quando eu cheguei no Japão, em 1995, minha primeira chegada no Japão, eu cheguei lá com um tênis da Di Santini, e quando eu pisei, saindo do aeroporto, parece que o tênis congelou. Eu cheguei no inverno, logo depois do terremoto de Kobe. Eu senti que meus pés pareciam que estavam tocando no chão, de tão gelado que estava. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Um amigo meu falou assim para mim: espera, fica tranquilo, amanhã nós vamos no lixão. Pois bem, eu me lembro que naquele dia eu cheguei e dormi quase 2 dias para poder melhorar o fuso horário. Depois de dormir quase 2 dias, ele me levou para comer um churrasco. Dizia ele que era churrasco. Você vai comer o melhor churrasco do Japão. Era num restaurante filipino, não era churrasco, era carne assada. Pois bem, agora eu vou te levar no lixão, porque está tarde, o melhor horário para ir no lixão é após a meia-noite. E eu estava com aquilo: o que é o lixão? Quando eu cheguei, havia muitos tênis dentro das caixas, roupas nos cabides, havia todos que você possa imaginar de eletrodomésticos. Em 1995 o Brasil estava começando a viver o videocassete.
Havia videocassete de 7 cabeças dentro de caixas, guardados. Pastor, o que é isso? O japonês, de meio ano em ano, ele pegava tudo e colocava no lixo. Mas antes de ele colocar no lixo, ele mandava lavar na lavanderia a roupa. Ele mandava limpar tudo para colocar em determinado local. E os estrangeiros iam até aquele lugar. E quando chegou lá, ele olhou para mim e falou assim: vê o que você quer. E tinha assim umas caixas da Nike. E eu me lembro que ele pegou uma caixa. Qual o teu número? Eu falei: olha, pé de pobre, qualquer número serve. Ele pegou um 40, um Nike 40, olhou para mim: esse dá? Eu falei: dá. Botei, e aí eu comecei a entender o que era o lixo. O Pericano tinha muito lixo, algumas coisas que realmente poderia ainda ser, mas nós não temos esse ofício de reciclar. Nós vivemos, e eles fizeram de tudo, e o Pericano não foi aceito em lugar nenhum. Por fim, eles resolveram trazer, reciclar, e resolveram despachar o lixo na própria América. Somos nós andamos nesse dia a dia, na vida, e quando nós olhamos, pensamos que temos tudo, mas dentro de nós há tanta coisa para ser jogada fora, porque senão você vai infartar, porque senão você não vai dar certo. Esse coração não aguenta, é muita angústia, muita briga, muita confusão, é isso daqui, é isso dali. São sentimentos antigos que você traz para o dia de hoje. O teu dia de amanhã, de segunda-feira, não vai ser bom. Deus te trouxe aqui porque esse pelicano, esse lixo que se instaurou dentro de você, você vai sair daqui hoje leve, porque Deus vai arrancar, e você vai sair com um sentimento de que Deus te livrou de dentro para fora, que Deus te limpou de dentro para fora. Foi assim que Zaqueu se sentiu. É por isso que Zaqueu sentou na mesa, e ele então fez uma proposta para Jesus. Ele não fez uma lista enorme, ele é um anfitrião. Jesus se convidou para dormir na casa dele. Jesus se convidou para ir na casa dele, Marcos. Diferente de todas as narrativas dos evangelhos, você não vê ninguém Jesus se convidando, mas Zaqueu não. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, e eu sei quantos cômodos tem na tua casa, eu sei quantas camas tem na tua casa, eu sei o que me espera na mesa que você vai preparar. Eu me desfiz da minha, Deus se desfez da sua divindade, mas não se desfez da sua onisciência, onipresença. Ele sabia do que iria acontecer, e quando ele senta à mesa, é bem servido, começa a ministrar, começa a ensinar, e para dentro de si, Zaqueu olha e percebe que ele é o pelicano. Tem tanta coisa aqui dentro que precisava colocar para fora, tinha tanta coisa que precisava colocar para fora para viver. Então ele faz com Deus, ele fala com Jesus e diz: se senti no meu coração de pegar metade dos meus bens e dar aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu, o coração de Jesus se aqueceu. Jesus talvez tenha colocado um sorriso no rosto e tenha pensado: valeu a pena cada palavra, valeu a pena fazer ele descer da árvore. Aquele que só queria me ver, agora está sendo tocado no coração. Aquele que talvez não queria andar comigo, está sentindo a minha presença na vida dele. Aonde Jesus chega, ele faz mudança. Enquanto você está aqui, ele está mudando a tua casa. Enquanto você está aqui, ele está mudando o teu dia de amanhã. Enquanto você está aqui, ele está mudando o que iriam fazer contra a tua vida. Enquanto você está aqui, Deus está mudando a vida dos nossos filhos. Enquanto nós estamos adorando a Deus, Deus está preparando uma semana abençoada. O que viria a ser coisa negativa não vai ser. O que seria um enterro não vai acontecer. O que seria lágrimas não vai ter. Por quê, pastor? Porque você veio dar o maior glória para Deus. Dá glória para Deus aqui nessa noite. E então, em meio à multidão, as pessoas começam a dizer: Jesus está na casa de um beberrão. Jesus está sentado no meio dos pecadores. A resposta de Jesus é muito branda, é suave, uma fala mansa e uma fala pouca. Suas falas são poucas, porque o maior propósito dele se compromete com o que ele fala. E então Jesus resolve dizer: Zaqueu, eu estou tão... Vou abrir um parênteses, ele diz: eu estou tão feliz, Zaqueu, porque antes mesmo de olhar para ti, você sobre aquela árvore, eu sabia que você estava perdido. E eu quero falar diante de todas as testemunhas: você merece a salvação, porque você também é filho de Abraão. Não importa, Zaqueu, tudo que você tenha feito, não importa as falhas e os erros, não importa o que você tem dentro de você, o pelicano que você precisa colocar para fora. Não importa, Zaqueu, eu vim aqui para dizer que há salvação para você e para a sua casa. Uma coisa interessante e maravilhosa é
que quando Jesus entra na porta da nossa casa, Ele se compromete não somente com quem permitiu Ele entrar. Ele não se comprometeu com a minha mãe, quando a minha mãe aceitou a Jesus com 13 anos de idade. Ele se comprometeu com os filhos da Terezinha Martins. Não, você não entendeu o que eu estou falando para você nessa noite, que quando você convidou Deus para entrar na sua casa, Ele não se comprometeu só com você, Ele se comprometeu com você, com a esposa, com os filhos, com a família. Deus se comprometeu com a tua casa. Acalma teu coração. Ele está no controle da tua casa, está no controle das tuas finanças, está no controle da tua vida sentimental, está no controle dos teus filhos, está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. A tua empresa está no controle de Deus, a tua saúde está no controle de Deus. Tudo para acontecer não foge do controle de Deus. Ele está no controle de Deus da nossa casa. Cadê o glória para Deus aqui nessa noite? Zaqueu, salvação chegou à tua casa. Jesus não falou: Zaqueu, salvação chegou a você. Ele diz: salvação chegou à tua casa. Quando Deus fala isso, Jesus está falando, Ele está se comprometendo com tudo que tem na casa. Jesus, Ele vai se comprometer com tudo e todos dentro da casa. Ele é fiel e Ele sabe quem é o seu opositor e seu adversário. Ele sabe como que o adversário lutava contra a casa de Zaqueu. Jesus manteve Zaqueu vivo, para que todos pudessem testemunhar que Jesus não estava indo atrás dos sacerdotes. Jesus não veio para pregar para os grandes sacerdotes, muito pelo contrário. Os sacerdotes saíam de madrugada para saber quem é esse homem que realiza tantos milagres. Quem é esse homem que fala diferente? Ele falava diferente porque João Batista veio como um profeta que batia com um martelo sobre a pedra. Dá para você imaginar? Houve um silêncio profético. Deus não levantou um profeta sequer durante 400 anos. E quando Ele levanta um profeta, o profeta vem gritando e chamando raça de víbora. Esse profeta era tão brabo, chamado João Batista, que ele chega perto do palácio de Herodes. Ele diz: Herodes! Herodes estava sentado no seu trono. Havia uma janela à sua esquerda, segundo Flávio José, historiador dos Hebreus. Ele estava julgando o povo, como todo rei julga a nação. Ele está julgando e de repente ele ouve uma voz pelo lado de fora que diz: Herodes! E ele para. Ele admirou João Batista, porque enquanto ele está julgando, tem um homem do lado de fora gritando o nome dele, está quebrando os tabus, ele está demonstrando que não tem medo. E do lado de fora ele diz: Herodes! Herodes! Deus manda te dizer, esta mulher que está sentada aí do teu lado, olha, ela é esposa do teu irmão Filipe, que está na Itureia. As pessoas abriram os olhos arregalados. Esse era João Batista, que vinha como uma espada para quebrar. Ele vinha para desfazer os laços. Ele não se prendia ou massageava o ego de ninguém. Ele batia como um martelo, batia na pedra. Ele chamava os sacerdotes de raça de víboras. As pessoas vindo se batizar, ele dava nome a essas pessoas. Faltava ter palavras baixas com essas pessoas, tamanha era a sua raiva do pecado que havia se entranhado no homem. E a própria palavra de Deus diz que ele veio para colocar o que estava fora do lugar no lugar. Ele veio para aplanar, ele veio para acertar, porque quem estava vindo era Jesus e precisava pisar num caminho. Eu e você temos a possibilidade de preparar o caminho do Senhor para entrar na nossa casa, para entrar no nosso projeto, para entrar no nosso plano. Chama Deus para dentro daquilo que você está colocando como um projeto para o ano de 2025. Abre esse caminho e coloca: vai dar certo, vai dar certo. 400 anos esse homem vem gritando, como um martelo batendo na pedra. Ele, Herodes do lado de dentro, todo mundo com o olho arregalado, pensando que Herodes vai matar ele. Ele, Herodes, sorriu, se alegrou. Leia os 4 evangelhos e você vai ver a admiração que Herodes tinha por João Batista, que também teve admiração por Jesus. E nenhum dos dois quis tirar, mas a pedido de alguém. Ele foi obrigado a arrancar a cabeça de João Batista, mas fazia parte do grande projeto de Deus. Fazia parte do grande plano de Deus. Ninguém vai conseguir mudar o curso do plano de Deus. Só eu e você podemos nessa noite colocar o pelicano para fora e pedir para Deus fazer o que compete a Ele fazer, derramar a unção dele para trazer paz, para trazer saúde, para fazer mudança na tua vida, para fazer mudança na tua casa. Chega de entrar dentro dessa igreja sem esperança. Chega de achar que Deus não está agindo na tua vida. Chega de achar que Deus não está trabalhando na tua empresa. Chega de pensar que Deus não está contigo.
contigo. Chega de pensar que Deus não está fazendo algo em favor da tua vida. Não é porque você não vê Deus, não quer dizer que Ele está parado. Ele está trabalhando em prol daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Acorda de manhã falando com Ele, à tarde chama Ele para dentro da empresa, à noite convida Ele para a tua casa. Quando Ele tomar a frente, a casta de demônio vai bater em retirada, e vai ser um tempo de vitória. Quem crer, dá glória para Deus bem alto.